Antes de começarmos, apenas duas notas sobre algumas boas práticas para este workshop. Peço-vos que mantenham os microfones desligados durante a parte da apresentação. Após esta apresentação tem duas partes distintas. Tem uma parte mais teórica, em que será apresentada a questão dos planos de gestão de dados de investigação e a própria ferramenta Argos, e depois será feita numa segunda parte uma demonstração prática de como criar um plano de gestão de dados no Argos. Portanto, no final da parte teórica teremos um tempo para algumas perguntas que entretanto surjam, e no final da parte prática também teremos um tempo então mais alargado para perguntas e para discussão e para esclarecimento de dúvidas que possam surgir, quer relacionadas com esta apresentação, quer com os próprios projetos ou planos de dados que alguns dos participantes estejam a desenvolver neste momento. Portanto, era isto que queria deixar. Relativamente a esta sessão, portanto, os planos de gestão dos dados de investigação vai ser dinamizada por mim e pelo Bruno Almeida, que neste momento estamos a trabalhar no NDDI da Divisão de Informática e Transformação Digital da FCSH, portanto que estamos sempre disponíveis para vos ajudar e tirar dúvidas e apoiar no desenvolvimento destas questões relacionadas quer com a gestão de dados de investigação, quer com a questão dos repositórios. Portanto, as questões que não conseguirem ver esclarecidas hoje, podem colocá-las e contactar-nos posteriormente. Relativamente ao plano de gestão de dados, o plano de gestão de dados, o que é? É um documento formal e dinâmico que abrange todo o ciclo de vida dos dados de investigação e que se destina a apoiar a atividade do investigador, facilitando a organização dos dados, a preservação e a reutilização dos mesmos. Este plano de gestão de dados deve ser criado na altura em que se começa a pensar um projeto científico, em que se desenha esse mesmo projeto, e depois acompanhar as várias fases do projeto, a recolha dos dados de investigação, o tratamento desses mesmos dados, a publicação, a partilha, o armazenamento dos mesmos. Portanto, é um documento que pode ser atualizado várias vezes, sempre que se considere necessário, e que deve prever necessidades que se possa ter, e é essencial, por exemplo, para uma organização e, nesse sentido, uma melhor organização da gestão dos dados gerados durante o projeto, e que, por isso mesmo, é fundamental para fazer economias de escala e pode servir para poupar imenso tempo e prever alguns problemas que surjam no curso do projeto. Neste momento, na candidatura ao programa Horizonte Europa, já é obrigatório apresentar um plano de gestão de dados no processo de candidatura pelos beneficiários de projetos financiados. A FCT encoraja a mesma prática, ainda não é obrigatória para os projetos financiados pela FCT, contudo, tem estado em curso e tem estado a ser estudado a apresentação de uma nova política de gestão de dados pela instituição, e nesse sentido é previsível que a curto prazo se torne obrigatório também a apresentação de planos de gestão de dados e o depósito dos dados de investigação dos projetos financiados pela FCT no repositório de dados. Caso a instituição não tenha um repositório de dados, a FCT também está a criar algumas ferramentas para tal. Neste caso, o repositório Pollen será, já neste momento, se encontra numa fase piloto de teste, e que em janeiro lançou esse teste piloto e já tem e escolheu 6 projetos para testar o funcionamento do repositório. Uma questão também importante aqui quando pensamos em planos de gestão de dados é saber exatamente o que são os dados de investigação, porque são um elemento muito complexo e muito amplo. São todos os registros produzidos, obtidos ou usados durante
um projeto de investigação que validem os resultados da atividade científica. Podem ser dados primários, podem ser dados secundários. A sua tipologia depende da área científica em causa. Podemos ter dados de natureza quantitativa, dados de natureza qualitativa, podem ser processados ou não. Contudo, todos os dados gerados devem ser considerados no plano de gestão de dados. No âmbito das ciências sociais e humanidades, que nos interessam mais particularmente, podemos destacar aqui alguns dados estatísticos, os dados textuais, que normalmente são aqueles com os quais mais lidamos, como documentos, PDFs, imagens, elementos multimédia, também elementos observacionais e, por exemplo, no caso da antropologia física, até podemos pensar e ser considerado um dado de investigação amostras humanas, o que coloca as questões éticas também e de proteção de dados, por isso existe uma grande diversidade de dados de investigação. Quando se deve submeter um plano de gestão de dados? Um plano de gestão de dados deve começar a ser pensado no momento em que se começa a desenvolver a candidatura a um projeto, seja ele europeu, seja ele nacional. E deve ser apresentado à entidade financiadora nos 6 meses que seguem à assinatura do contrato de investigação. Portanto, na verdade, o plano de gestão de dados, esse documento formal, só é apresentado à entidade financiadora após se assinar o contrato de bolsa ou de financiamento. Essa primeira versão inicial pode ser sempre atualizada e deve. Neste momento, uma das dificuldades que se encontra é ainda o facto de, sim, já são apresentados, por exemplo, a nível da Comissão Europeia, planos de gestão de dados no momento da candidatura, mas que depois deixam de ser atualizados. E é importante sensibilizar para a importância da atualização desses planos sempre que surjam novidades na investigação, sempre que apareça alguma dificuldade, sempre que seja necessário adaptar estratégias, e essas atualizações devem ser feitas durante o ciclo de vida do projeto de investigação e devem ser comunicadas à entidade financiadora. E também podem ficar depositados em repositórios confiáveis ou certificados, como por exemplo o Znode, que já falámos numa sessão anterior. No caso da instituição em causa, por exemplo, pensando na nova FCSH, não ter um repositório de dados, que é um facto. Nós temos um repositório institucional, mas não é um repositório de dados. Portanto, neste caso, poderíamos recorrer a um repositório livre de acesso aberto, como o Znode, que, por exemplo, atribuiria um DOI a essa mesma versão do plano de gestão de dados. Isso possível, se não tiver nenhum elemento sensível, esse plano de gestão de dados deve ficar-se em acesso aberto. Isto é o aconselhamento das instituições de financiamento. No caso dos projetos financiados pelo Horizonte Europa, a própria concepção e atualização dos planos de gestão dos dados são considerados Project Deliverables, o que é importante considerando, portanto, é uma tarefa que tem alocado recursos humanos e que, portanto, deve ser considerada depois nos relatórios e nos elementos que se reportam à instituição. Como grandes vantagens na criação de um plano de gestão de dados, desde logo, respeitar os princípios FAIR, respeitando-se aos dados de investigação e respeitar as principais premissas de ciência aberta. Garantir que os dados que nós criamos no curso da nossa investigação são dados localizáveis, dados que ficam acessíveis durante muito tempo, dados interoperáveis que podem estar na nossa plataforma e podem ser ligadas, se nós quisermos fazer parcerias internacionais, a outras plataformas facilmente, e dados que possam ser reutilizáveis, quer por nós, quer por outros elementos da nossa equipa de investigação, em projetos futuros, por exemplo. É bastante importante estas questões. Depois, permite aumentar a eficiência do trabalho científico, prevendo logo as necessidades e os elementos prevendo várias questões que podem surgir durante a atividade científica, garantir a integridade e a transparência do processo de investigação, que é um elemento bastante importante para as agências de financiamento,
cumprir os requisitos das instituições de financiamento também e potenciar a reutilização de dados. Portanto, assegurar que, por um lado, os dados que nós temos, resultados dos nossos projetos, das nossas investigações, possam ser utilizados em investigações futuras e não se perdem, por exemplo, num disco rígido de um computador, possam ser reutilizados futuramente e, por outro lado, possam também ser disponibilizados em acesso aberto por serem objeto de financiamento público. E a questão da reutilização começa a afirmar-se como uma métrica importante também na avaliação individual e institucional das unidades de investigação, por exemplo. Um plano de gestão de dados normalmente tem algumas componentes fundamentais e que devem sempre estar presentes, independentemente do software que se escolha e da maneira como é feito. Deve ser descrito o projeto, o nome, o investigador responsável, a finalidade, os objetivos, a equipa, o tipo de financiamento, e depois deve ser descrito os conjuntos de dados de investigação que se pretende recolher, consultar durante o ciclo de vida do projeto científico, incluindo as práticas e metodologias de recolha. Portanto, tipologias de dados, dizer se são imagens, se são dados textuais, indicar logo as diretrizes sobre os formatos e os licenciamentos, saber que a licença eu vou atribuir aos dados de investigação, se é uma licença aberta, se ficarão em acesso restrito, identificar metodologia de recolha, terem atenção às práticas de armazenamento, onde vou guardar os dados, com que frequência faço os backups, vou necessitar de servidores, portanto, prever custos, vou necessitar de servidores, vou armazenar a informação na cloud, vou necessitar de um curador de dados, durante quanto tempo vou assegurar a preservação e como vou disponibilizar. Atualmente, a Comissão Europeia identifica que, pelo menos durante 5 anos, os dados de investigação devem ser preservados, contudo, aconselha que o período temporal seja pelo menos de 10 anos, e, se possível, um pouco mais. Uma nota para um documento que foi publicado em abril de 2023, o Annotated Grant Agreement, que ainda é um draft, referente aos concursos para o Horizonte Europa, em que também se deve considerar, para além da questão da preservação dos dados durante 10 anos, que é frisada no documento, refere também que os planos de gestão de dados devem também integrar conjuntos de dados que sejam reutilizados. Portanto, não só os dados novos recolhidos ou criados durante a investigação desenvolvida, mas também dados que já tenham sido criados em investigações anteriores e que a equipa resolva consultar, modificar ou processar de forma diferente, mas que sejam relevantes para a investigação presente. Portanto, também isso, se for pensado, deve ser identificado no plano de gestão de dados. Um plano de gestão de dados pode ser feito individualmente, pelo investigador ou pela equipa de investigação, desde que siga aqueles pressupostos indicados individualmente. Contudo, existem já um conjunto de ferramentas bastante substancial, disponíveis em acesso aberto e que permitem criar planos de gestão de dados, cumprindo os vários modelos e os vários requisitos dos diferentes financiadores. Eu trago-vos apenas 3, porque são as 3 mais utilizadas e de código-fonte aberto. Portanto, temos o Argos, que é uma ferramenta desenvolvida pelo projeto OpenAIRE, o DPA Online, que foi desenvolvido pelo Digital Curation Center no Reino Unido e que também é bastante utilizado em termos europeus, e outra ferramenta também excelente para esta questão de criação de planos de gestão de dados é o Data Stewardship Wizard, que também está ligado também foi desenvolvido por projetos, neste caso o Elixir. Uma pequena nota introdutória sobre o Argos, antes de passarmos para a sua interface, que depois o Bruno explicitará melhor.
O Argos é uma plataforma aberta e colaborativa para a criação dos planos de gestão de dados. Foi financiada pela Comissão Europeia através de 2 projetos estratégicos de grande dimensão. Por um lado, o OpenAir, e por outro lado, o OpenAir que foi um projeto que desenvolveu diversas ferramentas ligadas à ciência aberta. Por exemplo, o Zenodo também foi desenvolvido pelo OpenAir. E também o Argos também beneficiou da colaboração da infraestrutura EUDAT, que é uma infraestrutura europeia sobre gestão de dados. Após um estudo preliminar que começou a ser feito em 2020 pela FCT, em parceria com a Universidade do Minho, e a análise das várias ferramentas disponíveis e o pensar que ferramentas futuras que os investigadores necessitariam, quer para tornar os dados de investigação mais fair, como para promover a ciência aberta, a FCT acabou por, na sequência desse estudo, escolher o Argos como a ferramenta essencial para criar planos de gestão de dados, para futuramente acompanharem os projetos financiados por fundos públicos nacionais. Como vantagens, desde logo, o facto de permitir criar planos de gestão de dados legíveis, quer por humanos, quer por máquinas, porque depois permite a exportação de diferentes tipologias. Os planos de gestão de dados têm diversos modelos de acordo com as instituições de financiamento, portanto, tem um modelo da FCT, um modelo do Programa Horizonte Europa, tem um modelo do Science Europe e vários outros modelos de instituições nacionais de financiamento. É possível, por cada plano de gestão de dados, identificar aqueles conjuntos de dados específicos e fazer uma pequena descrição. Portanto, eu posso identificar os meus dados geoespaciais e descrevê-los, posso identificar os meus dados multimédia e descrevê-los. Portanto, à questão mais geral ligada à gestão de dados, posso depois descrever especificamente vários pequenos conjuntos de dados que pretendo criar e explorar durante a minha investigação. É também uma plataforma interoperável, tem uma ligação com o Zenodo, onde é possível publicar os planos de gestão de dados após a sua conclusão, portanto, e com um DOI atribuído. Também, por ser desenvolvida pelo OpenAir, certos campos está ligada com a plataforma OpenAir e certos campos aparecem já com a possibilidade de escolha ou pré-preenchidos, portanto, que facilita bastante o processo e torna-o mais rápido. E também é possível, por exemplo, na parte da equipa, tem uma ligação ao ORCID e podemos encontrar os nossos colegas de equipa, de projeto e identificá-los logo e ficam com o ORCID associado. Como já me alonguei, vou então terminar e passar a palavra ao Bruno, que nos vai explicar um bocadinho mais sobre o interface. Obrigado, Ângela. Muito bom dia a todas e todos. Obrigado pelo interesse neste workshop, que esperamos que seja útil, então. Enfim, como a grande maioria de vós não conhece a ferramenta, eu depois na parte da demonstração prática da plataforma, caso tenham dúvidas em alguma parte, podem sempre levantar a mão, colocar questões, se calhar é mais fácil assim do que esperar pelo fim, e depois é um bocado difícil ver precisamente onde é que havia a dúvida e etc. Pronto, então, antes de entrarmos na ferramenta propriamente dita, tenho só aqui alguns slides. Portanto, o Argos é acessível através deste endereço, que facilmente podem localizar no Google também, pesquisando Argos. Uma das vantagens da ferramenta é que não é necessário fazer registro do utilizador, não é preciso fazer uma conta, não é? Para iniciar sessão, basta utilizar um destes provedores que aqui estão.
a uma conta do OpenAIRE, podem utilizar o ORCID, que hoje em dia todos os investigadores terão de ter o ORCID, também através do EUDAT, que a Angela mencionou há pouco, através do Google e mesmo do Twitter. Portanto, é bastante simples entrar na ferramenta. Estes aqui são os elementos básicos da interface, podem ver. Portanto, desde logo o botão bastante visível para criar um novo plano de gestão de dados, isto depois de terem feito login. A interface, também convém mencionar que a interface por omissão vem em inglês, mas tem várias línguas, está traduzida para várias línguas, entre elas o português, também espanhol, francês, etc. Portanto, há o botão para criar um novo plano de gestão de dados e depois há também um aqui em baixo, em amarelo, para adicionar um conjunto de dados. E estas são as duas dimensões, enfim, fundamentais da ferramenta. Por um lado, criar a secção do plano de gestão de dados, que é uma descrição muito breve e muito genérica do projeto, do financiamento que tem, e depois dos vários conjuntos de dados que estão associados. Depois à esquerda podem ver nesta parte de navegação, digamos, tem um atalho para ir para o início, uma parte em que são agregados os planos de gestão de dados que já têm e os datasets que lhes estão associados. E em baixo tem também uma secção em que podem consultar planos de gestão de dados e datasets que estão públicos. Portanto, isto é uma opção que a ferramenta permite, os planos de gestão de dados e os datasets, ou a descrição dos datasets, neste caso, podem estar em acesso público ou de acesso restrito. Portanto, são duas possibilidades que a ferramenta oferece. Entrando então na parte de criação ou edição de um plano de gestão de dados, podem ver aqui que é enfim, bastante simples, com poucos pontos, indicação de um título, de uma descrição, a tal informação geral que mencionei há pouco, informação sobre o financiamento, depois a licença através da qual o plano de gestão de dados é disponibilizado, e informação sobre como os datasets vão ser descritos. Portanto, esta é a parte mais simples, enfim, que agrega no fundo informação-chave sobre a investigação, como diz ali neste texto de explicação, finalidade, objetivos, quais os investigadores que estão envolvidos na produção ou na criação ou reutilização de dados de investigação no projeto. E, portanto, é uma parte bastante simples. A parte mais complexa, e que é, no fundo, o cerne, enfim, de um plano de gestão de dados, é a parte dos datasets. Porque é aqui que são utilizados os diversos modelos das agências financiadoras para descrever a fundo toda a informação sobre os dados, que documentação é que está associada, se há metadados ou não, medidas de segurança, questões que levantam sempre muitas dúvidas sobre dados pessoais, direitos de propriedade, dados sensíveis, questões éticas que estão associadas aos datasets, como é que os dados irão ser partilhados e preservados, etc. Que responsabilidades é que estão associadas a estes datasets, etc. Deixa-me só ver aqui no chat. O Adler diz depois que já se fazia pressão para que o CNCID funcionasse como um provedor do Argos. Pronto, enfim, neste momento isso ainda não acontece. É através do ORCID que funciona. Eu próprio utilizo, achei mais simples, enfim, fazer login na ferramenta através do ORCID diretamente. Portanto, aqui podemos ver o exemplo do modelo da FCT, que tem estes 6 pontos que aqui estão e muitos subpontos. Esta é a parte um pouco mais trabalhosa, enfim, do plano de gestão de dados.
sendo que a FCT disponibiliza um modelo em português e em inglês. Isto depois, dependendo do projeto, se envolve ou não participantes estrangeiros, poderá ser boa ideia ter em inglês, até por questões de avaliação, que podem ser relevantes, mas enfim, mais por questões de comunicação entre a equipa. No caso de um projeto que só envolva, enfim, participantes portugueses, um projeto financiado pela FCT, naturalmente, poderemos então utilizar o modelo em português sem problema. Depois, só para vos dar aqui um exemplo, este é um modelo do Horizon Europe. É um modelo que nós neste momento não dominamos tanto. O exemplo prático que vos vamos mostrar é do modelo da FCT. Mas uma coisa importante neste modelo é a centralidade que é dada aos princípios, ou às práticas FAIR Practices, o ponto 3, que, enfim, consiste em demonstrar como é que o projeto vai cumprir os princípios FAIR. Como é que vai promover a localização dos dados, a interoperabilidade e, sobretudo, a reutilização dos dados, que no fundo é o objetivo disto tudo, não é? É potenciar a reutilização dos dados na investigação, para que depois outros investigadores possam, citando os vossos conjuntos de dados que já estão publicados, fazer investigação com base nos mesmos. Também aqui podem ver a questão da segurança, aspectos éticos, tudo isso é sempre muito importante, não é? O modelo também permite estabelecer ligações entre outputs, portanto, ligações entre conjuntos de dados e as publicações que estão associadas, que é bastante bom neste caso. E, enfim, também questões de armazenamento e backup, tudo isso que está associado. Só para dar assim enfim, uma panorâmica de algumas funcionalidades importantes do Argos, que a Ângela também já mencionou e que foram, enfim, que estiveram na base enfim, que são a razão pela qual a FCT decidiu recomendar esta ferramenta. O Argos permite definir diversas versões de um plano de gestão de dados, que é um documento vivo, não é? Que pode ter e necessariamente terá diversas versões ao longo da vida do projeto. Em alguns casos pode-se criar um plano de gestão de dados, enfim, bare bones, se quisermos, que ainda não se sabe exatamente o que é que conjuntos de dados é que serão produzidos ou que tipo de dados é que serão incluídos, como é que vai ser a política de backups e de segurança, como é que vão ser resolvidas questões éticas, tudo isso às vezes no início do projeto ainda não é claro, mas depois, passando 6 meses, passando um ano, etc., tudo isto se vai clarificando e então é uma funcionalidade muito útil poder definir diversas versões de um plano de gestão de dados, começando pela versão 0, depois versão 1 e por aí em diante. Depois, muito importante, é a possibilidade de poder exportar o plano de gestão de dados. Isto inclui a descrição inicial e a descrição dos datasets que estão associados para diversos formatos. Podem ver aqui em baixo à direita os formatos que o Argos suporta. Pode-se criar um documento PDF, pode-se exportar para Word, para XML, e depois um formato importante para interoperabilidade é o RDA JSON, sendo que o Argos também permite, se guardarem, seria importante, caso quiserem, enfim, ter uma salvaguarda do próprio plano de gestão de dados, este é um formato que aconselho, porque depois, caso haja algum problema, enfim, algum imprevisto e se perda a versão em que se estava a trabalhar do plano de gestão de dados, com este formato é fácil depois criar um novo projeto, importar este ficheiro e voltamos ao estado, enfim, do projeto a quando da sua salvaguarda. Portanto, é uma funcionalidade bastante importante, permitir importar os planos de gestão de dados neste formato.
O Argos tem acesso a APIs, a interfaces de programação do OpenAIRE, e isto permite uma coisa muito simples, que é em vários formulários que se preenchem, não é? O Argos vai buscar automaticamente, à medida que se preenche, informação, por exemplo, podem ver aqui sobre o nome de projetos, que aparecem até com a referência, aqui deve ser T, que facilita a associação do plano de gestão de dados à grant que está por detrás. Também isto, por exemplo, ao indicar a equipa que faz parte do projeto, há interoperabilidade com o ORCID, portanto, se colocarem o ORCID de cada investigador, ele vai buscar imediatamente essa pessoa exatamente e em particular. O que é uma grande ajuda, porque, como sabemos, às vezes pesquisando um número, por exemplo, um nome, por exemplo, Bruno Almeida, há 20 ou 30 ou 100 Brunos Almeidas, digamos, mas só há um Bruno Almeida com o meu ORCID. Portanto, é muito mais fácil fazê-lo assim. Finalmente, temos a questão do Argos permitir redigir colaborativamente planos de gestão de dados. Há aqui um formulário que pode-se usar para convidar autores, que podem ser ou membros ou proprietários do plano de gestão de dados. E aqui a diferença é que os membros podem só ver ou ver e editar partes do formulário relativas ao plano de gestão de dados, aos datasets, mas só os proprietários é que depois podem, enfim, publicar ou finalizar o plano de gestão de dados, torná-lo visível. Portanto, só os proprietários é que têm essa funcionalidade acessível. Ao adicionar depois aqui o e-mail para enviar o convite, podem ver em baixo à direita, há uma caixinha, enfim, um menu que permite selecionar se queremos convidar essa pessoa ou como membro ou como proprietário. Antes de iniciar então a parte de demonstração, ver se tem aqui alguma questão. Ora, qual é a diferença entre criar várias versões do mesmo PGD, colocando cada uma como concluída, e deixar sempre a mesma versão e não a deixar concluída? Se não estiver concluída, será um rascunho que não estará acessível publicamente, portanto, que é só visível para os membros e proprietários do plano de gestão de dados. Exatamente, portanto, depois pode-se publicar a versão atual, mas sendo que só os proprietários é que o poderão fazer. Portanto, essa é a diferença básica. Nós, enfim, para dar algum contexto em relação ao nosso exemplo prático, achámos mais útil, se calhar, criar um projeto fictício para demonstrar a ferramenta. Neste caso é o projeto Lisboa Pós-Colonial. Isto é um projeto que não existe, devo frisar, não é? Foi só criado para este exemplo. E então, imaginem que o projeto consiste, genericamente, em fazer etnografia de comunidades de migrantes pós-coloniais na área metropolitana de Lisboa. E que isto envolveria a produção de diversos datasets, mas um em particular, com transcrições anonimizadas de entrevistas e notas de campo. Portanto, isto seria um trabalho essencialmente em antropologia cultural, etnografia, etc. Uma coisa, enfim, em relação ao projeto, em relação à salvaguarda ao armazenamento dos dados, é que seria utilizado a rede da FCSH, neste caso o serviço de armazenamento em nuvem que disponibiliza, o OneDrive, mas também por questão de redundância, para salvaguardar os dados de forma mais robusta, digamos. Além de se usar a cloud, vai-se usar também um disco externo para ir salvaguardando os dados à medida que são produzidos. Portanto, isto seria um projeto liderado pela Universidade Nova. Neste caso, se fosse um projeto real, teria de ser por uma unidade de investigação, mas, enfim,
para este exemplo vamos assumir que é só a Universidade Nova, para não dar assim mais atenção a esta ou aquela unidade de investigação. Sim, sim. Podem desligar o microfone. Obrigado. Portanto, isto seria um projeto financiado pela FCT, os avaliadores estavam bem dispostos na altura e resolveram-nos atribuir o projeto com esta referência fictícia que aqui vem. Imaginem que foi no ano passado e que estamos agora a começar, que é um projeto para 36 meses, entre 2022 a 25, e que a Ângela e eu somos os investigadores. Pronto, isto só para dar assim um contexto básico. Vou então agora partilhar o meu navegador web e vamos entrar mesmo no projeto. Creio que já estarão a ver aqui a ferramenta no meu navegador web, no Firefox neste caso. Portanto, antes portanto, eu fiz login na ferramenta. Podem ver aqui a minha conta. Neste caso a interface está em português, apesar de aparecer ali EN, enfim, às vezes o formulário não atualiza as seleções, mas vamos experimentar ver o que é que acontece quando se cria um novo plano de gestão de dados, que seria a primeira tarefa, enfim, genericamente ao aceder à ferramenta. Portanto, temos estas duas possibilidades, ou de importar o tal ficheiro JSON, RDA JSON, por isso é que é importante terem o plano de gestão de dados nesse ficheiro, ou então criar manualmente um novo plano de gestão de dados. E aí, basicamente, entraríamos no formulário que mostrei há pouco, que é bastante básico, não é? Com o título, descrição, etc., financiamento. Pronto, portanto, isto seria o primeiro acesso à ferramenta para criar um plano de gestão de dados. Depois, se formos aqui à parte ou mesmo ao início, para adicionar um dataset, a ferramenta, portanto, primeira pergunta, qual é que é o plano de gestão de dados ao qual quer associar os datasets? Isto porque os datasets têm de estar sempre associados a um plano de gestão de dados que já existe. Neste caso, um plano de gestão de dados qualquer, enfim, que eu tenho aqui outro teste. Depois a ferramenta plataforma apresentar-vos-ia estas duas opções. Ou criar um dataset manualmente, preenchendo o formulário manualmente, ou, enfim, fazendo um preenchimento prévio da informação do dataset. E esta é a tal funcionalidade em que o Argo está ligado ao Zenodo. Portanto, neste caso, ele só permite ir fazer a pesquisa de datasets que já existam no Zenodo, selecionado um template que esteja associado ao plano de gestão de dados. Eu depois vou falar disso, mas quando se cria o plano de gestão de dados, temos de selecionar um ou mais templates para depois escrever os conjuntos de dados. E depois, começando aqui a escrever pelo nome do projeto, nós no NDDI temos uma comunidade no Zenodo e já temos alguns conjuntos de dados lá. Portanto, apareceriam aqui sem problema os conjuntos de dados que pesquisassem. Mas, enfim, entrando então no exemplo, neste caso é Lisboa pós-colonial, plano de gestão de dados. Portanto, neste caso, isto trata-se de um rascunho que foi criado há uns dias. Portanto, ainda tem aqui a opção de concluir, como podem ver. E nós podemos então editá-lo, duplicá-lo ou eliminá-lo. Neste caso, eu e a Ângela somos proprietários do plano de gestão de dados. Se quiséssemos convidar mais participantes, mais autores, era ir para aqui e fazer aquele processo que eu mostrei há pouco, selecionando ao membro, ao proprietário, e depois começando a escrever aqui o e-mail e o convite é enviado. Vamos então entrar aqui nesta parte da edição para vos mostrar um pouco o formulário, sendo que esta parte aqui variará necessariamente consoante o financiador do projeto.
porque depois enfim, o formulário será diferente, embora aqui, enfim, deixem-me reformular, esta parte aqui de editar PGD, especificamente, é sempre igual. O que variará depois é seguir a questão da descrição dos conjuntos de dados consoante o modelo que selecionarem. Portanto, aqui há uma parte que é o primeiro ponto, informação geral, onde se indica o título atribuído ao plano de gestão de dados, neste caso Lisboa Pós-Colonial, plano de gestão de dados, enfim, poderiam dar o título que desejarem. Uma breve descrição do projeto, sendo que tem aqui algumas opções de formatação do texto, podem pôr em bold, em itálico, sublinhado, até questões até a possibilidade de alinhar o texto, definir avanços e tudo mais, pôr cabeçalhos até se quiserem. Neste caso indico só aqui que é um projeto fictício, utilizado para os fins deste workshop, e depois um objetivo genérico, e incluo aqui a referência fictícia o código fictício do projeto e um objetivo, enfim. Os investigadores que estão associados, portanto, neste caso são os nomes das pessoas que geraram, processaram e analisaram os dados que são descritos no plano de gestão de dados. Portanto, em princípio, não é necessário indicar todos os elementos da equipa do projeto, mas só aqueles que estiverem envolvidos no processamento, na análise e gestão dos dados. E aqui é a tal parte em que existe interoperabilidade com o ORCID, e é muito mais fácil simplesmente fazer copy-paste do ORCID para chegar ao investigador que pretendemos efetivamente. Sendo que, se não, por qualquer razão a pessoa não tiver ORCID, é sempre possível inserir depois aqui manualmente o nome próprio, sobrenome e o identificador associado ao investigador. Depois, aqui, quais são as organizações que contribuem, que estão associadas ao projeto, que contribuem, neste caso, para a criação e a revisão dos planos de gestão de dados. Enfim, indica aqui genericamente a FCSH. Poderia, lá está, neste caso, poderia ser mais exato colocar aqui a unidade de investigação na qual o projeto está, enfim, acolhido, digamos. Depois um campo para o idioma do plano de gestão de dados e o contacto, que tem de ser um autor, enfim, do plano de gestão de dados. Qual é que é o contacto preferencial para este plano de gestão de dados? Depois há a parte do financiamento, onde se identifica qual a organização de financiamento, o financiador da investigação. Se por qualquer razão não estiver aqui na base do OpenAIRE, é sempre possível inserir manualmente. A questão da grant, lá está genericamente a bolsa, digamos, que tem o código para o projeto. Mais uma vez, se não estiver na base de dados do OpenAIRE, que agrega todos os projetos da FCT, podem facilmente pesquisar pela referência aqui. Se por qualquer razão isto não acontecer, podem sempre também inserir manualmente. Aqui a parte do projeto é um pouco mais confusa, porque neste caso são atividades dentro de uma grant, ou atividades que abranjam mais do que uma grant. Por exemplo, se houver financiamento adicional da Gulbenkian ou de outros financiadores, é necessário depois colocar aqui o nome do projeto. Pronto, e mais uma vez, se por qualquer razão não aparecer, podemos colocar manualmente. A parte da licença, portanto, isto é uma licença que se aplica ao plano de gestão de dados, ao documento que estamos a produzir. É uma boa prática utilizar Creative Commons, que são cada vez mais comuns e mais utilizadas em ambiente web. Neste caso temos uma licença de atribuição, que diz que basicamente o documento pode ser reutilizado para qualquer finalidade, desde que se dê atribuição aos autores, não é? Desde que se cite o plano de gestão de dados, neste caso. A visibilidade, foi o que eu disse há pouco, nós podemos colocar o plano de gestão de dados quer como público,
ou como restrito. Isto dependerá naturalmente isto é algo que pode ser mudado a qualquer altura. Portanto, numa fase inicial até poderá estar restrito, mas depois da disponibilização dos datasets, etc., poderá ser colocado como público, sem qualquer problema. Finalmente, a data de publicação. E depois entramos na parte de indicar qual é que é o modelo que vamos, ou os modelos que vamos utilizar para descrever os datasets. Em princípio, enfim, fará mais sentido utilizar um único modelo, mas por qualquer razão, se quiserem, podem indicar, por exemplo, o modelo deve ser em português e em inglês, porque há um dataset que envolve colaboradores estrangeiros, ou seja o que for, que seria mais simples ter em inglês, embora por outro lado se calhar seja mais simples ter tudo em inglês e pronto, não é? Podem também colocar aqui outros modelos, por exemplo, o Horizon Europe aparece aqui, ou enfim, isto se calhar não faria muito sentido, mas é uma possibilidade que a ferramenta dá. E pronto, este é o formulário básico da parte da secção de editar ou criar um plano de gestão de dados. A seguir é que vem a parte mais complicada, em que se guarda esta secção, não é? E se adiciona um dataset. E isto já vimos, não é? Mas vamos voltar para o plano de gestão de dados, porque já tem um dataset associado, que é este, entrevistas e notas de campo. Portanto, o nosso projeto envolve a criação de entrevistas, sendo que neste caso este conjunto de dados corresponde apenas à transcrição destas entrevistas e notas de campo, que imaginem seria a base para a análise etnográfica do projeto. Vamos então entrar aqui na parte da edição, só para vos mostrar o formulário. O formulário é bastante longo, tem os tais 6 pontos que depois se subdividem em imensos subpontos. Podemos atribuir um título ao dataset também, uma descrição que pode ser formatada. Aqui podem ser atribuídas tags, etiquetas ao conjunto de dados depois para facilitar a pesquisa dentro da plataforma Argos. Pelos conjuntos de dados, neste caso adicionei a tag entrevistas, poderiam adicionar mais. Aqui uma parte muito importante, que é depois a seleção do modelo. Isto porque lá está, a secção anterior permite selecionar mais do que um modelo, não é? E caso existissem mais, apareceriam aqui na lista. Neste caso temos só o modelo FCT em português. Entrando na parte seguinte, ora, que é o ponto 1, informação sobre os dados. E isto é basicamente um conjunto de pontos sobre se vão ser reutilizados dados neste projeto, sim ou não, há um campo obrigatório, que dados serão gerados, se vão ser gerados novos dados, sim ou não, porque o projeto poderia apenas reutilizar conjuntos de dados já existentes, como a Angela mencionou há pouco. Depois de existindo, ou neste caso sendo gerados novos dados, qual é que é a tipologia de dados que se espera que a investigação gere. Podem ser dados numéricos, textuais, imagens, áudio, vídeo, podem ser mistos, que também é importante e poderá acontecer muitas vezes. Neste caso são transcrições de entrevistas, vamos assumir que são só dados textuais. Claro que se o projeto envolvesse, por exemplo, sei lá, fazer um documentário com base nessas entrevistas, então provavelmente haveria um conjunto de dados adicional com os registros vídeo, sendo que depois aí há as questões uma questão mais delicada que teria a ver com os direitos de imagem, provavelmente teria de haver consentimento informado e, enfim, todo esse género de questões nós não dominamos em particular, mas enfim, só para vos dar aqui um exemplo mais simples de transcrições de entrevistas, até porque em princípio seria o mais importante para a investigação, porque seria a base da análise a desenvolver. Portanto,
seriam dados textuais, e depois descrever qual o formato, o formato que se espera em que os dados estejam. No caso de serem dados textuais, poderia ser também PDF, poderia ser doc ou formato Word, embora isto não seja muito recomendável porque é um formato proprietário. Para preservação a longo prazo será sempre boa prática utilizar formatos abertos, que não requerem assim software XPTO para aceder. Qualquer editor de texto, qualquer sistema operativo abrirá a TXT. Sendo que depois há um campo que nos permite justificar porque é que selecionamos este formato e não outro. Enfim, o formulário depois apresenta informação bastante útil para vos ajudar a preencher e resolvendo aqui algumas dúvidas que podem ir surgindo. Pode haver formatos preferenciais em alguns repositórios. Temos de ter sempre tudo isso em atenção. Isto depois depende muito da área de investigação, do tipo de projeto, do tipo de investigação que se vai fazer, etc. Portanto, é algo que variará bastante. Depois, qual o volume de dados que esperamos que seja produzidos? Isto é uma estimativa. A estimativa mais baixa é entre 0 a 10 gigabytes. Pode ir até mais de 1 terabyte, neste caso, mais de 1000 gigas. Sendo que isto é só uma estimativa, enfim, por alto, e pode ser justificada também porque é que achamos que só vai ser produzido este volume de dados, etc. Mas nada disto, nada estas justificações normalmente não são obrigatórias. Entrando então no ponto 2, que diz respeito à documentação e metadados. Aqui é importante explicitar qual é que é a documentação que irá acompanhar os dados e que é importante também ou sobretudo, para que os dados no futuro sejam reutilizados por outros investigadores, etc. É importante que a documentação descreva genericamente a metodologia que foi seguida para a recolha de dados, explicar quais é que são as variáveis, se houver variáveis nos dados, as unidades de medida, lá está, isto às vezes é muito importante. Às vezes aparece numa folha de cálculo um número, não é? E depois não há explicação de que unidade é que foi usada. Isto às vezes pode ser fundamental para que os dados sejam reutilizados no futuro. Enfim, explicar como é que a informação foi capturada, onde será registada e tudo mais. Para este exemplo, pusemos só, este é um campo que creio que é obrigatório, se não estou em erro, que haverá um PDF em anexo ao conjunto de dados a explicar a metodologia e quais as variáveis que estão presentes nos dados. Haverá datas, provavelmente, haverá nomes ou pseudónimos, como os dados foram anonimizados, não é? Partimos desse princípio, pseudónimos atribuídos a cada participante, e é importante depois explicar que esta variável consiste no nome do participante, que esse nome foi sujeito a este processo, etc, etc. Portanto, aqui podem ser o mais detalhados que quiserem. Queiram. Em relação aos metadados, portanto, são dados sobre o nosso conjunto de dados. Dados para descrever o nosso conjunto de dados, ou então dados administrativos associados ao nosso conjunto de dados, como a data de criação e essas coisas todas, os formatos, etc. Explicar se sim ou não, ou explicitar se existem metadados ou não. Sendo que é desejável, de acordo com os princípios FAIR que existem, não é? que haja uma descrição através de metadados dos nossos datasets, indicar que metadados, então, no caso de existirem, que metadados é que são produzidos para ajudar a identificar os dados e auxiliar o acesso aos mesmos por parte de outros investigadores. Neste caso, enfim, imaginemos que haverá metadados descritivos em Dublin Core,
indicando os criadores do conjunto de dados, o título, indicando uma descrição, um texto descritivo também, a data de criação, data de alteração, porventura, também seria útil. Portanto, tudo isso em Dublin Core, que é um esquema de metadados muito utilizado em bases de dados para esta finalidade. Portanto, para facilitar a pesquisa e a recuperação dos dados, mas também metadados administrativos técnicos, como a data de criação, o tamanho do conjunto de dados, o formato, etc. Portanto, isto seriam, assim, genericamente, boas práticas a seguir. Depois há uma parte em que se indicam os standards, as normas de metadados que se aplicam. Neste caso temos só Dublin Core, mas poderia haver mais, dependendo da tipologia de conjunto de dados, das características do projeto, etc. Aqui também é possível inserir manualmente, se não estiver nestas opções que são muito focadas nas ciências exatas, ciências da vida. Há muitos elementos para descrever conjuntos de dados nestas áreas. Enfim. Esta parte seria para indicar quais vocabulários seriam utilizados para descrever ou indexar por assunto, por exemplo, os metadados. Aparecem aqui são incluídos diversos. Aqui o Agrovoc, por exemplo, na área da agricultura e de ciências associadas, e muitos neste caso, para este exemplo, isto não seria necessário, imaginemos, então passamos à frente. Depois, qual o código de linguagem, portanto, em que língua, em que idioma serão os metadados produzidos. Neste caso, imaginemos que seria em português. Isto são códigos de três caracteres para as línguas. Português seria POR, inglês seria ENG. Se pesquisarem esta norma, facilmente descobrem no Google uma lista destes códigos. Portanto, agora a parte do armazenamento e segurança. Teremos de ver como é que vamos armazenar os metadados, salvaguardar a questão dos backups, tudo mais. No nosso exemplo, vamos usar o serviço providenciado pela instituição, a OneDrive, neste caso. E depois, então, imaginemos que haveria uma política de backup, que é sempre boa ideia que haja. O formulário até tem a opção de desconhecido. No início podemos não saber, numa versão inicial do plano de gestão de dados, podemos não saber se vamos fazer, se não, enfim, é uma opção que existe. É sempre boa ideia haver backup por questões de segurança. E depois há este texto em que podem explicitar onde é que onde é que os dados vão ser salvaguardados, como é que vão ser feitas as cópias de segurança, etc. Sendo que depois há uma série de subcampos em que isto tem de ser explicitado. O formulário é bastante exaustivo, como podem ver. Descrever o tipo de backup, se é completo. Neste caso, imaginemos vamos fazer backup de tudo. A cada ponto em que é feito um backup é de todos os dados. Também acho que há a opção incremental, que neste caso seria só feito backup das coisas novas, entre aspas. Backup espelho, em que o backup é feito num sítio e depois espelhado automaticamente noutro. Backup local, enfim, há aqui várias tipologias. Aqui também, enfim, convinha também depois pesquisarem um pouco estas opções para verem qual seria a possibilidade mais adequada ao vosso projeto. Vamos assumir que é o backup completo, que acaba por ser mais simples. Até tem a opção de adicionar manualmente um backup misto, por exemplo, que se calhar não está aqui, em que é feito em que há mais do que uma solução. A frequência do backup seria semanal, portanto, todas as semanas seria feita uma cópia completa de todos do conjunto de dados completo, não é? Na nuvem e depois localmente num disco externo. Depois entramos na parte dos dados sensíveis, que é sempre uma questão que levantará imensas dúvidas consoante as características do projeto.
como é que pretendemos, portanto, se existirem dados sensíveis, como a opção do formulário é simplesmente não existirem, não é? Que será comum em muitos projetos. Caso existam, se vão ser aplicadas medidas de segurança que existam por defeito na instituição ou se vão ser aplicadas medidas adicionais. Poderá ser comum em caso enfim, projetos em que não esteja bem clara qual é que é a política da instituição, que envolva várias instituições, enfim. E aí é possível especificar, portanto, que medidas de segurança é que vão ser usadas, isto para o caso dos dados sensíveis. O formulário aqui, depois vão ver que é um pouco confuso, porque aqui tem a ver com medidas de segurança para dados sensíveis. Informações politicamente sensíveis, informações sobre religião, dados de saúde, no caso da antropologia física que a Ângela mencionou há pouco, isto será muito comum, podem incluir dados de ADN, etc. Segredos comerciais, informações de segurança nacional, se calhar em humanidades será menos comum haver estas questões, mas enfim. Portanto, nesta parte do formulário temos de descrever essas medidas de segurança e o texto que colocamos aqui como exemplo é que o nosso projeto envolve de facto dados potencialmente sensíveis, em que temos dados pessoais que dizem respeito ou que através dos quais potencialmente é possível identificar pessoas, não é? E as suas opiniões, etc. Neste caso seria importante referir o regulamento da nossa universidade. É um projeto da Universidade Nova. Temos o regulamento de proteção de dados pessoais da Universidade Nova de Lisboa, que foi publicado em Diário da República neste despacho. É uma coisa relativamente recente, se calhar muitos de vós ainda não conhecem, mas referimos o tal processo de pseudonimização, através do qual, em vez de colocar o nome de facto de cada participante, os dados foram sujeitos a um processo em que esse nome é substituído por um pseudónimo. Imaginem participante 0, participante 1, participante 2, ou seja o que for, seja que código for. Sendo que, assim, esta questão, é assim que esta questão seria resolvida, destes dados potencialmente sensíveis. Neste caso, não seria possível mais exclusivamente através dos dados identificar a pessoa X ou Y. Seria preciso informação complementar que não está presente nos dados. Portanto, isto é o que chamamos um processo de pseudonimização. E referimos então que as tais informações suplementares que podem identificar a pessoa X ou Y, não é? Que estão limitados à investigadora principal, a Ângela, neste caso, e a mim. Portanto, nada disto será publicado, nada disto estará acessível de qualquer forma, só internamente para os fins do projeto, naturalmente. Depois, esta parte depois se pode tornar um pouco confusa, porque depois de falar da segurança dos dados sensíveis, temos de falar sobre dados pessoais, propriedade intelectual e a propriedade dos dados. Como é que vamos então proceder em relação a essas questões? Se vamos armazenar ou processar dados pessoais, neste caso sim, como referimos anteriormente. E depois, esta parte não é tanto sobre a legislação, não é tanto sobre a segurança dos dados, não é? Como é que vai ser assegurado o acesso e tudo mais aos dados. A sua salvaguarda é mais como é que a legislação vai ser cumprida, e isto pode ser um pouco redundante, enfim. É sobretudo porque os nossos dados sensíveis são dados pessoais, não é? E aqui a FCT recomenda que haja aconselhamento junto do gabinete especializado da nossa instituição. Talvez muitos de vós não tenham conhecimento, mas a FCSH tem a figura do responsável pela privacidade de dados, que foi nomeado recentemente, é o Dr. Filipe Ramos. Portanto, aqui seria importante, se houver dúvidas, que naturalmente haverá, porque nós não somos juristas, não é?
pronto, serão investigadores, não é? Que estão a preencher o plano de gestão de dados, aos gestores de ciência, e membros de uma equipa de investigação, e nós não somos juristas. Portanto, se houver assim questões que não estejam claras, este contacto do nosso responsável pela privacidade de dados seria, creio eu, um bom começo, não é? Tentar obter aconselhamento. Para ver então se essas questões são relevantes, se não, se estamos a fazer bem. No caso de um plano de gestão de dados que esteja no início, seria importante pôr aqui essa informação que vamos ou pretendemos, não é, obter aconselhamento junto deste responsável, que vamos consultar o regulamento da proteção de dados e essas coisas todas, pronto, para tentar cumprir estes requisitos, o RGPD, que é aqui mencionado, etc. Tem aqui vários pontos que são importantes, que os investigadores devem ter em conta, a tal questão do consentimento informado, que pode ser importante, não é? Haver, considerar as questões de anonimizar os dados pessoais para preservar ou partilhar, considerar a pseudonimização, que neste caso que seguimos, mesmo ponderar a encriptação, de chegar ao ponto de encriptar os dados e que depois só a investigadora principal, imaginem, tenha a password que permita desencriptar os mesmos. Recomendam isto como uma boa política, e que depois o armazenamento da chave de encriptação tem de ser também considerado. Há muito software que permite gerir passwords de forma segura, o Bitwarden, por exemplo, software gratuito que permite fazer isto, onde podem armazenar com segurança esta informação. Pronto, basicamente no nosso exemplo, é um pouco redundante, mas enfim, tendo em conta que a Universidade Nova é a instituição proponente do projeto, seguimos o Regulamento de Proteção de Dados Pessoais, referindo também o despacho, e que pretendemos obter aconselhamento junto do responsável pela privacidade de dados, e referimos também ao processo de pseudonimização que pretendemos levar a cabo no âmbito do projeto. Portanto, isto para um plano de gestão de dados no início, acho que seria já bastante bom em termos de informação. Depois, há a questão de como é que vamos tratar da questão da propriedade dos dados, que tipo de propriedade intelectual é que existe, quem é que pode controlar o acesso. Neste caso, colocamos aqui, enfim, isto é só um exemplo, não é? Colocamos-nos a nós como responsáveis pelo conjunto de dados, neste caso a Ângela, quem cabe o direito de propriedade dos dados produzidos, e que iremos disponibilizar depois os dados que sejam publicados, lá está, obviamente com o tal processo de pseudonimização, através de uma licença Creative Commons, isto para resolver a questão da propriedade intelectual. Há um licenciamento específico, portanto, que pretendemos seguir. Também me poderia ter colocado aqui como responsável, enfim, mas para facilitar vai só um. Enfim, em seguida, já estamos quase no fim. Há uma parte do formulário que diz respeito a partilhar e a preservar os dados a longo prazo. Isto é muito importante, não é? Porque os princípios FAIR têm como objetivo potenciar a reutilização dos dados, então é importante que os dados sejam preservados a longo prazo para que isto possa acontecer. Portanto, em relação à preservação a longo prazo, há aqui este ponto em que podemos explicitar como é que vamos selecionar os dados para preservar. Há duas opções básicas. A por omissão, que é uma boa prática, é dizer que todos os dados do projeto vão ser preservados pelo menos durante 10 anos. Dados resultantes do projeto, dados que sejam disponibilizados pelo projeto.
ou então podemos especificar, especificar outra política de preservação, caso, enfim, caso isto não se aplique por qualquer razão, ou caso queiramos ser mais, especificar aqui mais questões que tenham a ver com esta preservação. Depois, enfim, em relação a que dados é que vamos selecionar para disponibilizar, ou podem ser todos ou outro, e aí podemos especificar. E podemos indicar aqui neste ponto. Claro que isto depois tem a ver com há situações em que o volume de dados é de tal maneira grande em que não é viável, não é possível mesmo depositar todos os dados num repositório. Pode haver questões em que nem todos os dados sejam úteis para questões de investigação propriamente. Portanto, há aqui esta possibilidade de os investigadores definirem aqui uma espécie de curadoria de que dados é que vão ser preservados e que dados é que simplesmente depois do projeto ser concluído irão ser apagados. Há esta nota aqui importante que diz que no mínimo FCT exige que os dados subjacentes a projetos de investigação sejam disponibilizados a outros investigadores no momento da publicação da publicação que esteja associada ao conjunto de dados, ao artigo, como dizem aqui, a não ser que haja razões válidas para não o fazer. E o princípio que a FCT recomenda e que repete vez após vez é que os investigadores, em relação aos dados de investigação, devem ser tão abertos quanto possível, não é? E tão fechados quanto necessário. Devem ter em conta aqui questões de privacidade, questões éticas, interesses comerciais, direitos de propriedade e etc. Neste caso, especificamos que só vamos preservar os dados que sejam sujeitos ao tal processo de pseudonimização e que estejam publicados e que depois sejam publicados em acesso aberto. Portanto, tudo o resto não é simplesmente considerado para preservação. Portanto, porque isto seriam os elementos essenciais para que os dados sejam úteis para a análise etnográfica, enfim, digamos, que possam ser depois reutilizados por outros investigadores na área ou mesmo noutras áreas que estejam a fazer investigações sobre migrantes na área metropolitana de Lisboa, etc. Não é importante, nem é nada fundamental saber que esta é a pessoa X ou que esta é a pessoa Y. O que importa é as suas perspectivas, enfim, as respostas que dão ao inquérito e que são alvo de análise científica. Depois, há uma questão que tem a ver com quando é que os dados vão ficar disponíveis para reutilização e por quanto tempo. Poderá haver aqui questões que tenham a ver com períodos de embargo, de publicações e outros. Enfim, o formulário permite selecionar diversas opções. Os dados podem ficar disponíveis assim que forem depositados no repositório, no Zenodo, imaginem, ficam imediatamente disponíveis. Podem ficar disponíveis após a publicação, o que se calhar é boa ideia, não é? Em muitos casos. Convém que os investigadores publiquem os outputs que prevêem para o seu projeto e só depois disto disponibilizem os dados. Esta é uma boa, enfim, algo que faz sentido. Há outra opção em que podemos disponibilizar os dados após o projeto ser concluído. Também é uma opção que fará todo o sentido em muitos casos. Embora, lá está, em muitos casos, os revisores das publicações poderão querer ter acesso aos conjuntos de dados, enfim, para permitir o seu processo de revisão, não é? A revisão pelos pares, e neste caso poderia fazer algum sentido conceder esse acesso previamente.
E há a tal questão, a tal possibilidade de haver um período de embargo após a conclusão do projeto. Isto pode ser útil em casos em que os dados ainda têm de ser limpos antes da sua disponibilização, poderá haver questões a serem resolvidas, e simplesmente não houve tempo para o fazer antes, por qualquer razão. E então temos esta opção de definir um período de embargo após a conclusão do projeto. Sendo que depois isto tem de ser explicado, como diz aqui, teríamos depois de explicar porque é que haveria o embargo e qual será a sua duração. Neste caso, portanto, no nosso projeto, imaginem, iríamos disponibilizar os dados logo após a publicação do artigo científico, em que é detalhada a metodologia, as principais conclusões da investigação, e damos uma data de previsão, que por acaso aqui houve várias versões disto. Imaginem que faria, se calhar, o projeto teria conclusão em 2025. Pronto, faria se calhar mais sentido disponibilizar então o acesso aberto ao conjunto de dados nesta altura, em 2025 neste caso. E depois temos de especificar qual é que é o repositório que vamos usar para arquivo e para que os dados sejam reutilizados. Há aqui, há aqui diversas recomendações que os investigadores devem ter em conta, de selecionar um repositório que seja confiável, que pode ser ou não certificado, não é? Que o processo de certificação é feito por uma entidade externa, é um processo que envolve custos. O Zenodo, por exemplo, não é certificado, mas é um repositório confiável, tendo em conta as instituições que estamos a falar, o OpenAIRE, o CERN, que está por trás, sendo que se prevê que a breve prazo, o Zenodo seja alvo de certificação também por uma entidade externa, e isso resolve essa dúvida que às vezes poderá haver. Não se preocupem, o Zenodo é perfeitamente confiável para depósito de conjuntos de dados. E depois tem aqui um conjunto de boas características, enfim, que um repositório deve ter para que seja confiável, enfim, fornecer identificadores únicos, como os DOI para conjuntos de dados, identificadores persistentes e únicos, que usam normas de metadados, enfim, muito utilizadas na comunidade científica em questão, para descrever os conjuntos de dados. Enfim, disponibilizar informação sobre o repositório. Neste caso, se forem ao Zenodo, podem ver muita informação sobre o mesmo, e há N apresentações sobre o mesmo. É um repositório bastante utilizado. Enfim, o facto de permitir o acesso aos dados de forma bem especificada, quais os protocolos de acesso aos dados. Isto poderá ser importante, sobretudo para interoperabilidade, comunicação entre máquinas. O Zenodo tem suporte para o protocolo OIPMH, para repositórios. Se o repositório dá informação sobre licenças de publicação, permissões de acesso, se está em acesso restrito, se está em acesso aberto, tudo mais. E se os dados e metadados se são persistentes, portanto, neste caso, enfim, o Zenodo, em princípio, cumprirá todos estes requisitos. E se houver certificação, aqui neste caso teríamos de fornecer informação sobre qual certificação é que foi feita. Podemos pesquisar aqui no diretório do OpenAIRE o repositório que pretendemos utilizar, especificando neste caso o Zenodo por qualquer razão, apesar do OpenAIRE estar envolvido, pelo menos quando eu experimentei não estava aqui a aparecer, que é um pouco estranho. Isto aqui deverá haver algum bug. Às vezes há atualizações do Argos e poderá haver um ou outro percalço aqui nos formulários, mas enfim, podemos adicionar aqui o Zenodo manualmente. Depois temos de dar informação sobre o repositório da nossa escolha. Temos de confirmar estas opções. Neste caso,
o Znode está neste diretório, o re3data, um diretório de repositórios de dados. Portanto, basta acederem, acho que é re3data.org, mas enfim, pesquisando no Google facilmente encontram este diretório, ver se está lá ou não o repositório que querem, se o repositório está no OpenAIRE, se é certificado, sendo que lá está, tem de ser certificado por uma entidade externa, é um processo externo. Neste caso, o Znode não cumpre esse requisito, ou se não cumpre nenhuma das opções anteriores, sendo que nesse caso recomendamos vivamente que utilizem outro repositório. Nós neste momento estamos a recomendar o Znode não só por todas as funcionalidades que tem, por haver interoperabilidade com o Argus, tem diversas vantagens que puderam ver na sessão de formação inicial do NDDI, tem bastantes funcionalidades, é bastante robusto. E oferece bastante capacidade de armazenamento também, o que é importante. Se há, então, neste repositório, identificadores persistentes, neste caso, o Znode atribui DOI a cada conjunto de dados e cada versão de conjunto de dados que é definida, e isso puderam ver na sessão de formação anterior. Também podemos adicionar outros identificadores que existam, como, imaginem que o repositório tem sistema handle, ou outros identificadores persistentes que existam, sendo que hoje em dia o DOI é praticamente uma norma de facto para, quase sempre é utilizado para outputs de investigação, e aqui os conjuntos de dados são outputs de investigação, faz todo o sentido que tenham um DOI associado. Finalmente, eu sei que isto já vai longo e peço desculpa por ter-me alongado, mais do que seria previsto. A questão da licença. Nós, neste caso, queremos disponibilizar o nosso conjunto de dados por uma licença de atribuição, o que implicaria que outros investigadores podem reutilizar os dados, são livres para o fazer, desde que nos citem. Portanto, é o mais elementar e o mais necessário, não é? Para, enfim, enquanto boa prática de ciência aberta, que até, enfim, com boa educação, digamos, como seres, como pessoas que somos. Pronto, esta é uma licença que, a nosso ver, é perfeitamente adequada para, provavelmente, a grande maioria dos projetos de investigação. Há licenças Creative Commons que põem outro tipo de restrições, que, em alguns casos, poderá ser interessante para alguns projetos, que restringem, por exemplo, o uso comercial dos conjuntos de dados, ou que impedem obras derivadas, embora isso seria mau neste caso, porque nós queremos que os dados sejam, que outros investigadores que possam pegar nesses dados e fazer investigação com base neles. Portanto, esta questão da atribuição acho que seria uma boa prática e mais que suficiente para seguirmos os requisitos dos financiadores e as boas práticas da ciência aberta. Temos então a data de publicação, embora aqui, lá está, isto era uma versão anterior em que previa publicar mais cedo o conjunto de dados, seria em 2025. Então, depois, como é que descrevemos a estratégia para disponibilizar ferramentas ou softwares que possam ser necessários para aceder aos dados? Neste caso, temos um ficheiro, ou ficheiros TXT. Aqui não é possível ver o que eu pus, mas podem, enfim. Basicamente, estamos a usar um formato aberto, que pode ser acessível em qualquer editor de texto. Não é necessário software específico, enfim, software proprietário ou qualquer coisa assim. Basta ter um computador e podemos abrir isto. Finalmente, então, e tenho consciência que isto é muita informação, há a parte das responsabilidades e recursos em que definimos, enfim, dentro dos proprietários, dos autores do plano de gestão de dados, quem é que faz o quê em relação à questão da gestão de dados de investigação. Quem é que é responsável por recolher dados, ou quem foi responsável,
por produzir metadados, quem é que faz a curadoria, quem é que assegura a qualidade dos dados, quem é que depois faz o armazenamento, quem é que faz as cópias de segurança, quem é que põe os dados no Zenodo, tudo isso. E aqui, porque isto envolve, e a maioria dos projetos envolverá colaboração, não é? É importante explicar como é que isto é coordenado entre os parceiros, quem é que é responsável por implementar o plano de gestão de dados, quem é que faz a revisão do mesmo, reavaliação, se necessário, e recomendam atualizações regulares do plano de gestão de dados, como disse no início, é um documento vivo e necessariamente deverá evoluir ao longo da investigação. Portanto, neste caso, a Ângela e eu seríamos responsáveis por todas estas questões, indica-se a instituição a que estamos afetos e depois descreve-se aqui genericamente, enfim, uma responsabilidade, seríamos responsáveis pela qualidade dos dados, curadoria, proteção de dados, armazenamento e cópia de segurança. E aqui podem ser mais... podem detalhar isto muito mais, não é? Pode haver, podem definir responsabilidades e descrever para cada membro da equipa de investigação. Por exemplo, pode haver a pessoa X ou Y que teve uma bolsa de iniciação científica, que foi responsável por recolher dados e não sei o quê. Podem detalhar todo esse processo, todas essas responsabilidades aqui, adicionando aqui mais responsáveis. Finalmente, e é mesmo o último subcampo, temos de dizer, explicitar quais os recursos que prevemos dedicar a gerir dados, a assegurar os princípios FAIR também. E isto aqui, portanto, em termos de recursos, por exemplo, o tempo, pode envolver também recursos financeiros, para preparar os dados, para preservar, para processar, assegurar a qualidade e todas as responsabilidades que definirmos anteriormente. Temos de considerar todos os recursos utilizados nisso, pode incluir custos de armazenamento. Neste caso não seria assim, porque estamos a utilizar, ou aliás, poderia ser, o disco externo que vamos utilizar, imaginem, foi adquirido no âmbito do projeto, ou enfim, os computadores em que os dados são processados, tudo isso pode ser adquirido através do projeto, não é? E então podemos, são recursos de hardware que podemos especificar aqui. E também recursos humanos, que em muitos casos será necessário. Neste caso, dizemos só que para implementar o plano de gestão de dados, terá de haver afetação de recursos humanos, num período de 6 meses, enfim, para recolher e processar os dados. Às vezes o formulário não só é visível fazendo assim, scroll. Imaginem que havia 2 bolsas de iniciação científica para o fazer, portanto isto seriam recursos humanos afetos a este processo, e depois a parte de curadoria, controle da qualidade, a curadoria até aparece 2 vezes, é para verem o quão importante é, e produção de metadados é assegurada pela investigadora principal e pelo co-investigador principal. Portanto, eu e a Ângela, ou Ângela e eu, seríamos responsáveis por isto, para que então os princípios FAIR possam ser seguidos. Portanto, esse seria o nosso papel de supervisão, não é? De controle da qualidade e assegurar que, ok, no nosso projeto vamos seguir os princípios FAIR, os nossos conjuntos de dados vão estar acessíveis, localizáveis, interoperáveis e vão poder ser reutilizados no futuro por nós, por outras equipas de investigação. Estamos a seguir boas práticas de ciência aberta. Portanto, isto seria o fim e depois nós podemos ir guardando, algo que me esqueci de referir, podemos ir guardando a todos os momentos o nosso progresso, não é? Ou no final podemos chegar aqui, guardar e adicionar um novo conjunto de dados e voltamos ao início do formulário. Queria só vos mostrar, antes de iniciar de dar-vos, enfim, palavra para perguntas, não é? Isto é um rascunho, não é? Nós podemos simplesmente concluir o processo, chegando aqui.
que é a parte de finalização do plano de gestão de dados, indicando se queremos também finalizar a descrição de algum dataset, neste caso só temos um, que também era um rascunho, não é? E submeter. E pronto, neste momento o nosso conjunto de dados e o nosso plano de gestão de dados no geral está publicado e, como vem aqui, é público. Se forem aqui no Argos ao plano de gestão de dados e pesquisarem Lisboa pós-colonial, em princípio já aparecerá. Queria-vos também só mostrar rapidamente, podemos exportar em diversos formatos. Se quiserem ter um PDF o Argos gera automaticamente um documento que depois pode até ser arquivado num repositório, esta própria descrição, não é? Imaginem depois de finalizar e tem aqui todos os elementos de todos os conjuntos de dados, que neste caso só temos um. Portanto, aqui, peço desculpa por me ter alongado mais do que seria desejável. Estou a ver 14 intervenções aqui no chat. Enfim, é um pouco difícil. Alguém tem alguma questão? Se calhar é mais fácil, pronto, se puderem colocar oralmente essa questão, se calhar seria mais fácil, se puderem. O Helder refere, pois, há pouco que o Znode não aparecia naquela lista gerada pelo OpenAir, pela tal API, e que talvez o problema tivesse a ver com essa lista só incluir repositórios alvo de certificação. E essa é uma questão que nós não, enfim, sinceramente não sei dizer porque é que não aparece lá, sendo que o Znode é um projeto do OpenAir e naturalmente estará na base de dados deles. O Znode, devo dizer que, de facto, o Znode não é certificado, tem um controle de qualidade que é interno, no entanto, um repositório confiável. E isto são duas coisas, diferentes, pelo menos tanto quanto saiba, é assim. Mas não se preocupem, o Znode é um repositório, é dos mais utilizados neste momento, e os vossos dados estariam lá mais que seguros. Ora, a Rita Torres coloca uma questão: porque é necessário associar um dataset se o projeto acabou de começar? É uma boa questão. No início teremos só uma ideia vaga pronto, o nosso projeto já tem, para ser aprovado pela FCT, já tivemos de descrever muita coisa, não é? Já há muita coisa que se prevê ser feita, e neste caso, inicialmente, a versão 0 e o rascunho 0, enfim, do plano de gestão de dados, seria a tal versão bare bones, versão inicial, com muito pouca informação, mas com intenções. Nós tencionamos que haja este ou aquele ou o outro conjunto de dados, não é? Que terão esta ou outra tipologia de dados, com uma breve descrição, preenchendo os campos obrigatórios, por exemplo, naquelas questões que têm a ver com ética, com dados sensíveis, dizer que prevemos, falar com o responsável pela privacidade de dados, etc., mas que ainda estamos no início, não é? E à medida que a investigação for avançando, podemos definir outras versões do plano de gestão de dados em que isto já foi feito, em que já temos informação mais sólida sobre estas questões. Podemos, enfim, preencher mais campos do formulário, podemos dar muito mais informação. Uma coisa que recomendo que façam é ver planos de gestão de dados públicos. Já estou a ver que o Lisboa pós-colonial, na secção de planos de gestão de dados públicos já aparecem, é o mais recente. Eu creio que existem aqui planos de gestão de dados que estão públicos de unidades de investigação da FCSH, e é boa ideia verem exemplos de como é que isto foi feito para projetos reais, não é?
Por exemplo, se pesquisarem CRIA em planos de gestão de dados públicos, vem um projeto real do CRIA, que tem a ver com, salvo erro, é do CRIA, agora, sim, é um laboratório do CRIA, que é o LABO, Laboratório de Antropologia Biológica e Osteologia Humana. Tem toda a informação dos investigadores, da grant e não sei o quê, e tudo isto está público e é um projeto, enfim, real, afeto. Sim, pois o Helder também refere a questão do TechNet Empire, essa também, que nós tivemos a oportunidade de colaborar com o Cham para os ajudar a fazer um plano de gestão de dados para este projeto, e que também está público. Portanto, aqui, para terem alguma referência, eu refiro este referi este do CRIA porque é mais complexo em termos de dados sensíveis, não é? E dados pessoais. Imagino que serão as questões que levantarão sempre dúvidas, não é? Os investigadores, e podem ver como é que procedimentos é que eles seguem ou pretendem seguir. Isto é um plano de gestão de dados que foi publicado no início do ano, a 20 de janeiro de 2023. Portanto, tem assim detalhes enfim, tem mais detalhes em relação a estas questões. É um projeto também mais recente, tem um conjunto de dados, então em osteologia, etc., associado. Mas enfim, haverá sem dúvida outros até de outras instituições na área das ciências sociais e humanas, ou nas várias áreas, não é? E é uma boa ideia verem assim exemplos para terem uma referência. Se houver, não sei se haverá assim mais alguma questão que tenha ficado pendente aqui no chat. Não, enfim, enfim, nós estamos sempre disponíveis para vos ajudar neste processo, na elaboração de planos de gestão de dados, podemos prestar consultoria neste particular, também no depósito dos conjuntos de dados no Zenodo. Recomendo então, se prevêem tratar dados pessoais, dados sensíveis, obterem aconselhamento junto dos serviços da faculdade, porque, enfim, há questões que convém mesmo que haja um jurista a dar um parecer sobre tudo isso. Mas, enfim, em relação à utilização da ferramenta, ao preenchimento do formulário, a questões dúvidas que possam ir surgindo em relação a Argos ou mesmo outras ferramentas, estamos disponíveis para vos ajudar. Muito obrigado pela atenção e peço desculpa por me ter alongado. Bom, vou concluir então o nosso workshop de hoje, só para referir o próximo, que é já no dia 30, que vai ser com a colaboração, digamos, vai ser feito pela Ruth Correia, que é a nossa wikimedista residente, para, digamos, apresentar uma ferramenta dentro do ecossistema da Wiki, que é a Wikidata, para, digamos, como uma alternativa, uma solução para a partilha, divulgação dos dados, digamos, dos resultados da investigação, para as UIs, para os investigadores, devido digamos, a capacidade de disseminação e, digamos, o impacto que tem o universo da Wiki. Sem mais demoras, e porque também já alongamos demasiado tempo, ficamos então a aguardar no dia 30 o quarto workshop aqui dos workshops do NDDI. Se alguém quiser ainda dizer mais alguma coisa, entretanto, pode dizer ou...
ou podem entrar em contato connosco assim que puder. Nós estamos sempre disponíveis, estamos sempre abertos. Para quem costuma ir, os outros workshops são disponíveis online. Ainda não, mas vão estar. Nós já estamos a preparar os vídeos dos últimos workshops e vão estar disponíveis no canal do YouTube da faculdade. Por isso, os conteúdos ficam disponíveis no nosso repositório no Zenodo, da comunidade NDDI. Estão lá, se forem fazer uma pesquisa no Zenodo por NDDI, aparece o nosso repositório, estão lá os conteúdos, os PowerPoints, as apresentações. Se não houver mais questões, creio que não. Muito obrigado a todos. E até dia 30.